vou ficar segurando Irmãos, aqui. eu vou falar sobre um assunto conhecido nosso, né? Sob uma perspectiva muito diferente. Por causa dos meus desafios, né? Das minhas dificuldades. E o Senhor me respondeu algumas coisas que eu quero repartir com vocês. O assunto é a graça. Graça. Mas não do jeito que a gente está acostumado a conversar. Tem que ficar segurando mesmo? Glória a Jesus. Queria que você abrisse tua Bíblia aí em João, capítulo 1, versículo 14. Quem pode ler aí? Vai tocar? Pode ler. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É uma música de uma cantata velha. Eu cantei quando era criança. É só esse versículo. E o verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Irmão, esse versículo bagunçou meu coreto, porque eu lido muito bem com a verdade. Eu já fui mentiroso, mas hoje eu lido bem com a verdade. Mas esse versículo me fez ver que antes da verdade precisa vir a graça. Que as minhas verdades são graça, são sem graça, são uma faca. Ferem, destroem. E Jesus era cheio de graça e de verdade. E esse é o ambiente da nossa conversa. A gente sabe que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, certo? Mas todos nós, sem exceção, todos, somos ovelhas daquele que é o pastor. Todos somos ovelhas. E no meio das ovelhas, ele separa um para cada serviço. Mas toda ovelha mais velha, mais experiente, pode ajudar as outras ovelhas a não se perderem, a não comer o que não faz bem. Não é verdade? A gente foi chamado para não se desgarrar, né? A gente pode se ajudar uns aos outros. E para mim, pessoalmente, para o Sérgio, pessoalmente, o meu primeiro serviço é cuidar de uma pessoa que Deus colocou do meu lado para ser um comigo. E então, dos nossos filhos. Depois tem os irmãos. Mas a primeira pessoa de quem eu tenho que cuidar, a minha primeira responsabilidade, a primeira pergunta que Deus vai fazer quando eu chegar lá na frente dele lá. E aí, chegou meu filho? Chamou meu nome lá na lista de chamada lá. Cadê tua mulher? O que tu fez com a tua mulher? Onde você conduziu a tua mulher? Depois, aqueles 4 filhos doidinhos que eu te dei, cadê eles? Para onde você conduziu esses 4? E depois ele me perguntou, cadê aquele monte de maluco lá na tua casa todo sábado? Sua sogra. Minha sogra é minha sogra. Fundamental, gente, fundamental. A casa sou eu guardião dele. A casa sou eu guardião. Eu que sou, né? Exatamente. Vamos lá para 1 João, versículo 4, capítulo 4, versículo 8. Tinha outra musiquinha bacana de cantar aí também. Amados, capítulo 4, versículo 8. Vamos amar uns aos outros. 1 João, capítulo 4, versículo 8. E todo que ama é nascido de Deus. Vamos lá, quem pode ler aí? Quem não ama não conhece a
Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ok. Irmãos, eu vou explicar como é que eu cheguei nessa frase que eu vou dizer agora, né? A gente vai chegar lá junto. Mas a graça, ela é a primeira expressão do amor de Deus. Guarda essa frase, daqui a pouco vem a explicação, ok? A graça é a primeira expressão do amor de Deus. Vou tentar explicar. Vamos lá. João pega o carro dele, estaciona lá na rua Uruguai. Vem um camarada com trajes normais, com pinta de malandro, fala assim, aí tio, deixa eu cuidar do teu carro aí. Aí o João falou, tá bom, quando eu voltar vai certo, né? Aí quando o João volta do seu compromisso lá, tava no grupo caseiro na casa da minha sogra, que é na rua Uruguai, ele pega aí, dá 2 contos na mão do cara. Isso é graça? Não. Graça é o seguinte, ele combina com o cara, vai pra reunião, quando chega no carro, o carro tá todo arranhado, com o pneu furado. E ele chega lá e dá R$2 pro cara. Tem lógica isso? Pois foi exatamente isso que o Senhor fez com a gente. Você pediu para olhar o carro, cagou o carro todo, presta para mais nada, e ainda assim o Senhor te amou com um amor que a gente não consegue imaginar. Isso é graça, porque a gente está acostumado a falar que graça é favor que eu não mereço. Não é isso só. É muito maior. Eu merecia uma surra com cabo de vassoura, eu merecia um castigo terrível, e ele ainda assim me atraiu, me amou, me perdoou e me restaurou. Isso não existe. E isso é graça. Amém? Favor merecido? Certo. Mas você não só não merecia, você merecia castigo. E ainda assim, ele foi gracioso para conosco. Amém? Vou botar o microfone mais perto. Vou lamber, hein? Tô avisando. Tem gente que pensa que a Bíblia não é atual. Estão até falando aí, né, em alguns meios, que a Bíblia precisa ser atualizada, recontextualizada, que a sociedade mudou e que a Bíblia ficou fora do... Isso, tem um projeto para fazer isso, inclusive com inteligência artificial. Isso é o que estão propondo aí. E eu vou dizer por que isso está acontecendo. A gente sabe que é loucura, né? A palavra de Deus, ela é perfeita. Não precisa de nenhuma modificação. Só quem precisa de ajeito e de conserto sou eu. Amém? E tu? E por quê? Eu tenho um copão aqui, mas vou meter dentro do meu copão. Obrigado. Por quê, irmãos? Porque nós nascemos com uma necessidade, todos nós, de sermos aceitos. Todos nós nascemos com a necessidade de sermos acolhidos, incluídos. A gente precisa pertencer. Então, se na tua família deu algum cripocó e você não era bem aceito, o que acontece com essa pessoa, esse jovem, nos seus primeiros momentos de independência ali na adolescência? Esse camarada vai colar num colega da escola, esse camarada vai colar num grupinho, ou pior, vai juntar numa torcida, tipo a Força Jovem, Só Misericórdia, Vasco, né? Antes fosse a raça, né? Mas tudo bem. Ele vai se conectar com algum grupo, porque ele nasceu com esse anseio de pertencer. E o amor de Deus é essa, a graça é isso. É esse acolhimento, é esse pertencimento, é essa aceitação. Ele aceitou a gente. Ele aceitou a gente ainda quando a gente ainda era inimigo, adversário do Senhor. Amém? A gente se opunha. Então, toda essa necessidade de pertencer, né? A gente foi criado para se relacionar com Ele, né? A gente foi feito à imagem e semelhança dele para um relacionamento com Ele. E aí vem o pecado e a gente se distancia daquele a quem a gente, de fato, deve pertencer. Amém? Por isso que as pessoas querem mudar a Bíblia, porque elas não se sentem aceitas, acolhidas pela Bíblia. Então tem que mudar a Bíblia. Eu não vou mudar.
Eu quero que a minha vontade seja feita e não a dele. Então muda a Bíblia. Para poder pertencer a um grupo cristão que me deixe fazer o que eu quero fazer. Entende? Ok? Mas o que pulsa no DNA de todos nós é essa necessidade de pertencer. Então, se o pai não cuida bem da sua filha, não faz ela se sentir acolhida, aceita, pertencente, o primeiro motoqueiro que passar cabeludo vai carregar tua filha, querido. Se ela se sentir acolhida, aprovada, ela vai embora. Favorecida, suprida, ela vai embora. E a gente é incapaz de se avaliar sem graça. A gente é incapaz de se ver sem graça. Ou sem acolher. A gente não se percebe. Eu tô ficando velho, né? Fiz 47 esses dias. E de uns anos pra cá, eu fui ficando mais mal-humorado. Sabe o que é o mau humor, queridos? É falta de graça. Não tô falando de gracejo, de fazer piada, mas falta da graça. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Significado de graça na Bíblia é aceitação. Em outros textos, a tradução perfeita é charme, elegância. E eu vou te mostrar isso com alguns textos. O que acontece se, de repente, entrar por ali, pelaquela porta ali, uma mulher excepcionalmente bem vestida? Não é sensual, não. Muito bem vestida. O que acontece com os pescoços? É porque ela está elegante, porque ela está bem vestida. Porque o que é elegante, charmoso, atrai. E porque o Senhor é cheio de graça, ele diz que quando ele fosse levantado, porque ele é cheio de graça. Ele é charmoso. Esse é Jesus. Eu não consigo imaginar Jesus levantando a voz. O único episódio que a Bíblia narra que Jesus bradou, gritou, foi na cruz, quando ele falou: está consumado. Fora isso, eu não consigo imaginar Jesus descendo da tamanca e rodando a baiana. Não faz parte do modo operandi de quem é cheio de graça. Talvez com exceção do dia que ele entrou no templo e expulsou os vendilhões, talvez ele tenha falado de uma forma mais enérgica, né? Por favor, querido, vamos sair daqui. O que você está fazendo não está certo. Dá licença, por gentileza. Foi assim? Acho que ele foi mais... Mas até isso foi manifestação da graça, porque o que os caras estão fazendo ali era um absurdo. Mas tirando esse episódio, você não vê Jesus se exaltando, se enervando. Amém? No Velho Testamento, a primeira expressão, a primeira vez que a palavra graça aparece é com Noé. Vai falando lá no capítulo 3 que o bagulho estava doido, que os homens só faziam besteira, parará, mas Noé achou graça diante de Deus. Sabe o que é essa palavra, graça? Favor, aceitação. Favor e aceitação. Então vamos lá. A Bíblia diz que Jesus não era bonito. Ele não era formoso. Chega a dizer lá em Isaías que nele não havia beleza alguma. Ele não era uma pessoa atraente. Não era ele. Não havia nada nele que nos atraísse. E ele era tão comum que no dia que ele foi ser traído, precisou que Judas o identificasse no meio da turma lá, porque ele não se destacava em nada. Pegar 10 Heitor, botar no meio da gente aqui, e aí, quem é Jesus? É um dos 10 Heitor. Tudo igual. Ele era comum. O que destacava ele não era nenhum atributo físico, não era nenhuma característica natural. Ele era charmoso, precioso. Ele era atraente, porque era cheio de graça. Totalmente desejável. A gente fala, né?
Está lá em Cantares. Ele é totalmente desejável. Não é porque é bonitão, é porque é querido, precioso. O Judas precisou marcar ele com um beijo para os caras saberem aquele ali. Ele podia não ser belo, mas ele era charmoso, né? Nele pulsava todo o amor de Deus, né? Toda a bondade, toda a gentileza, toda a graça, toda a suavidade, todo o cuidado, todo o zelo. Ele tinha um olhar profundo, né? Você imagina a que distância Pedro estava dele quando os olhinhos se cruzaram, né? Pedro tinha acabado de negar e Jesus deu um olhadão assim para ele. Pedro ficou imediatamente constrangido, né? Não é que ele falou que eu ia negar e neguei? Né? E Pedro falou, não nego, não nego. Ele conhece. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Nele habitava a plenitude de toda a divindade. Olha que coisa. As pessoas eram atraídas por Jesus. Por quê? Por quê? Porque ele era gracioso, ele era cheio de graça. Tem um texto de Jeremias, irmãos, que é muito precioso, né? Com amor eterno, eu te amei, com bondade eu te atraí. Graça. Exatamente. Ele é elegante, charmoso, né? E é por isso que a gente não consegue deixar de olhar para ele. Por que a gente adora ele e é tão gostoso? É porque ele é atraente. E essa mesma graça que estava sobre Jesus, irmãos, ela está à nossa disposição. Porque se a gente for tão parecido com Jesus como a gente precisa ser, a gente vai ser atraente. Amém? Aleluia. Se ele é assim para nós, a gente precisa ser assim uns para os outros. Atraente. Graça também é aquilo que dá alegria, aquilo que é um deleite. Você pensa o marido que chega em casa às 7 horas da noite, 8 horas da noite, no caso, dependendo de alguns, 9 horas da noite, né? É um prazer quando o marido chega em casa, ou é uma correria para botar tudo em ordem para não ter briga? Se é um marido gracioso, a molecada tá igual cachorro na porta de casa, esperando o papai chegar para dar um abraço, para fazer, vai, papai chegou. Mas se o pai é um pai que não é cheio de graça, corre, maluco, corre, arruma tudo que o pai tá chegando, o bicho vai pegar. O que falta para esse pai? Sabe o que traz a alegria para as esposas? Quando o marido chega em casa para aliviar a carga da mulher. Mulher, me dá essas crianças, vai tomar um banho, vai. Tira uma horinha para você que eu vou assumir daqui para frente. Sabe o que é isso? Graça. Qualquer peso, né? Deixa essa louça comigo, minha filha, que hoje é nós. Vai resolver outra coisa aí que eu vou cuidar de você. Esse cuidado é graça. É importante dizer que o amor não tem em nenhuma das suas facetas uma expressão nervosa. Não existe tough love, que é uma expressão que se usa hoje em dia, né? Amor bruto. Não existe isso. Se é bruto, não é amor, é outra coisa. Porque o amor, ele pressupõe doçura, gentileza, brandura, cortesia. E, no último, graça. Ok? Vamos ver isso nas Escrituras? Porque a gente precisa achar as raízes do nosso comportamento. Né? O comportamento são as folhinhas. O que está lá embaixo? A raiz. O que está na nossa raiz? Por que o sujeito é nervoso? Por que o sujeito é bravo? Por que o sujeito é grosseiro? Porque a raiz está com algum problema. Ingratidão, soberba. Qual o problema? Falta de perdão. A gente precisa ver o que está na nossa raiz. Incredulidade, né? Que a braveza, esses temperamentos, eles são só o que está por fora, né? O que está por dentro é muito mais profundo. E se a gente não lidar com a raiz, a gente não vai mudar as folhas. O amor de Deus, ele quebra a dureza.
ele é leve, é agradável. Se Deus é amor, ele é essencialmente amor, Deus faz chover para todo mundo, para quem é bom e para ruim. Chove pro Chico, que é gente boa, e chove pro traficante lá que vende cocaína lá na vizinhança. Chove para todo mundo, porque o Senhor é amoroso. Sabe o que é isso? Graça. Ele se compadece da sua criação, ele ama a sua criação. Né? A gente foi feito à imagem e semelhança dele para ser cheio de amor, não para ser cheio de contenda. Nosso lar precisa ser um lugar cheio de amor. E aí que a palavra me desafiou tanto, né? Porque nem sempre eu sou essa expressão toda de graça que eu estou repartindo, né? Muito pelo contrário, eu sou impaciente, por vezes ranzinza e por vezes grosseiro. Por isso que essa palavra tem me desafiado tanto e me deu tanta vontade de compartilhar, né? Porque tem sido o meu desafio, né? De pedir perdão para os meus filhos, de me retratar das minhas reações. Tem coisa que quando eu vi eu já fiz, e aí eu tenho que retroceder e pedir perdão, porque eu preciso ser gracioso. Amém? Tem alguém aqui que é nervoso, que é grosseiro, que é acelerado no volume? Não estou pedindo para você se expressar, não, mas é para a gente se olhar no espelho do Senhor, né? No espelho que o Senhor quer colocar diante da gente. Né? A gente precisa de um alinhamento, né? Todos nós, com esse amor e com essa graça do Senhor. A gente precisa se alinhar com isso. Quando tem grito, briga, queixa, esse não é o padrão bíblico de amor, queridos. Não é. Tem hora que eu preciso aumentar o tom um pouquinho, o Mateus parar, por exemplo. O Mateus ainda não discerne bem. Se eu não mudar o volume, ele não presta atenção. Ainda mais quando entra na correria da bagunça. Tem hora que... Mateus. Aí sim, para ele funciona. Mas não é nervosismo, é só para atrair a atenção. Porque até para falar com o Mateus eu preciso de graça. E ele deixa a gente doido, né, dona Ana? Ele está arrastando a dona Ana, ele daqui a pouco está mais pesado que a dona Ana. Ele está arrastando pela mão, se eu não ficar de olho, né, ele joga ela no chão. Tem até graça. Amém? Não tem graça nenhuma no caso. Né? Irmãos, a palavra é tão clara sobre isso que ela diz para os maridos, falar aos maridos em Colossenses, que eles não tratem as suas esposas com amargura. Sabe o que é amargura? Mau humor. Não importa o que aconteceu no trabalho, ou no seu dia de trabalho, ou na sua... Bateram no seu carro, nada é desculpa para a gente ser ranzinza. Está lá em Colossenses 3,19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Por que a gente faz isso com a esposa? Porque é a pessoa mais íntima, mais perto. Aí você não tem aquele controle social, né? Porque você chega num encontro da igreja, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Cumprimenta todo mundo bacana, né? Vai chegar dando um corte no cara. Ninguém chega no encontro da igreja dando corte em ninguém. Mas em casa você tá do jeito que você é, à vontade, e aí, irmão, você dá vazão aos seus instintos naturais. Instintos naturais. A gente estava falando essa semana no grupo lá na casa do Rainer sobre né, lendo o finalzinho do capítulo 3 de Tiago, que fala sobre a sabedoria de Deus e fala sobre a sabedoria humana, sabedoria natural, né? Ela é terrena, demoníaca e animal. Sabe o que esse animal significa? Instintivo. Uma sabedoria instintiva. E a Bíblia está dizendo que ela não presta para porcaria nenhuma, que não é sabedoria coisa nenhuma. Sabe o que é sabedoria humana? É quando eu acredito num pensamento que não é fundamentado na palavra. Quer um exemplo? Fruto da lógica humana. Você quer um exemplo? Disciplina de filhos. O que a palavra de Deus fala sobre disciplina de filhos? Fala que eu preciso conduzir o meu filho com disciplina e que eu preciso usar a vara para corrigir, correto? E o que é a sabedoria humana? Não. Hoje não é mais necessário. Hoje existem outros métodos. Sabe o que é isso? Sabedoria
humana. Porque eu estou mais preocupado com o que a sociedade vai falar de mim do que o que Deus está pensando de mim. Por quem eu quero ser aprovado? Por Deus ou pelos homens? A não ser que você não viva num país onde o controle sobre isso é muito pesado, como alguns países da Europa, você precisa de um quarto, tipo o quarto do pânico, para disciplinar filho lá, porque se alguém ouvir um grito de criança, tem uma polícia batendo na porta do sujeito. O objetivo da disciplina não é machucar a criança. Mas tem um chip instalado aqui nessa região do corpo, fantástico, gente, uma tecnologia sensacional de Deus, que ele criou. Exato, quando tem um incentivo, um encorajamento aqui, isso gera um temor de Deus, que é uma coisa fantástica, gente. É ou não é, meu parceiro? É, ele conhece um pouquinho, né? Por experiência. Como é que é aquela... Conhecer por experimentar? Conhecer por experimentar. Isso é saber, né? Traz sabedoria, produz sabedoria de Deus a disciplina. Só que a gente não pode relativizar o que a palavra de Deus fala sobre os assuntos. Fala que o pai... Deus açoita aqueles a quem ele ama. Deus açoita. Mas açoitar é... É isso mesmo? Isso não tem um sentido figurado, mais bonitinho, não? É açoite mesmo, né? Ok. Né, eu usei esse exemplo, irmãos, mas tem muitas outras circunstâncias que a gente relativiza, humaniza. Um pensamento que não está estabelecido na palavra de Deus é um pensamento que nos leva para longe de onde o Senhor quer nos levar. Amém? Homens mal-humorados, fica a dica. Se você é mal-humorado em casa, a sua filha vai pensar que esse é o padrão. Então ela vai encontrar um cara jumento, cavalo, igual a você. E você não vai poder fazer nada. Você deu um padrão para ela. Ok? Se os filhos veem os pais, crente, tratando a esposa de forma grosseira, o que ele vai pensar desse evangelho que o pai vive? Essa conversa fiada. Um evangelho que não transforma o jeito que meu pai se relaciona com a minha mãe é conto da carochinha. Um evangelho que não transforma a minha mãe não tem poder nenhum. Para que eu quero isso? Amém? Dura essa palavra. Tiago 2,17 diz assim: portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, ela é morta. É Bíblia. Se o seu filho não vê transformação na sua vida, ele não vai crer. Porque o nome disso, eu dizer uma coisa e fazer outra, é hipocrisia. Hipocrisia é uma coisa que destrói. A gente não engana os nossos filhos de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente pode posar o quanto for, mas a gente não engana. Amém? Nossos filhos vão permanecer no Senhor quando eles veem frutificar a fé dentro da nossa casa. O fluir desse amor dentro de casa e, em especial, na vida do casal, dos pais. Tem uma coisa que acontece muito na nossa geração. O casal casa, é uma coisa maravilhosa. Chegam as crianças e a mulher se desliga do marido e se liga aos filhos. Se perguntar para algumas esposas aqui qual é a coisa mais importante da sua vida, algumas esposas podem responder: são meus filhos. E acha isso lindo. Só que isso não é bíblico. Eu não vou nem perguntar a Lu, porque eu tenho medo da resposta, né? Mas o correto dela responder é que sou eu. A coisa mais importante da vida da minha esposa. E sabe qual é? Depois do Senhor Jesus, é claro, querido. Jesus, né? Mas a coisa mais importante da minha vida é a mulher que eu casei, gente. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Não pode ser outra pessoa. E porque a gente se ama tanto e Deus deu os 4 bagulhinhos pra gente, a gente vai cuidar muito bem dos 4 bagulhinhos. Mas eles não são a coisa mais importante da nossa vida. A coisa mais importante da vida de um casal é um ao outro. Porque eu não sou um com Pedro, eu não sou um com Miguel, eu não sou um com o Matheus, eu não sou um com a Isabela, eu sou um com a Luciana. Tem uma coisa nisso. Tem que falar aqui por causa do pessoal. Tem uma coisa que o Yuri acabou de falar que é interessante. Quando no coração dessa mãe os filhos são o que é mais importante para a vida dela, na verdade isso é falso, porque a Escritura mostra isso para a gente. Ela está fazendo isso por si própria. Então, na verdade, nem está voltado para os filhos. É para si própria. Por quê? Porque
no casal nós somos um. Nós somos um. Eu sou um com a minha esposa e ela é uma comigo. Quando ela é o mais importante para mim, os meus filhos serão o mais importante para mim. E vice-versa. Agora, quando há uma diferença nisso, onde precisa haver a unidade que é entre o casal, isso é falso, querido. É falso. São emoções que a gente tem e que parecem que são verdadeiras, que tem a ver com o que o Willi está falando aqui agora, que é a gente acreditar em lógica humana e não no que a palavra nos diz. No mundo se diz assim, não tem amor como amor de... Mentira, querido! Mentira! Não tem amor como o amor do pai. Não tem amor como o amor do pai. O amor da mãe é falho. Ele pode ser muito bacana. Tem mãe que é show de bola. Estou dizendo que o amor de mãe é pouco? Não. Mas não tem amor como o amor do pai. E esse amor está depositado nos nossos corações. Amém? Se a gente não vivencia, se a gente não extravasa esse amor, aí é um problema nosso, não é um defeito do amor de Deus. Amém? A verdade é essa, não há amor como o amor do Pai. Deus demonstra esse amor de formas muito, muito interessantes na Bíblia, né? A gente tem um caso muito engraçado, né? Engraçado não é a palavra. Você pega o Oséias, Deus fez um negócio muito doido com ele. Falou, Zé, pega uma prostituta, leva ela, limpa ela, santifica ela, sacrifica por ela e casa com ela. Ele vai e obedece. E ela volta para a vida de prostituição e Deus fala, ela vai lá e busca ela. E ela vai e volta de novo e Deus fala, vai lá, busca ela, santifica ela, limpa ela, traz ela de volta para casa. Sabe qual é o nome disso? Tem gente que vai responder que é loucura, eu acho também, né? Mas sabe qual é o nome disso? É graça. Porque você não sabe, mas Deus faz isso contigo o tempo todo. Porque você repete seus mesmos erros e pede perdão pelos seus mesmos erros e Ele te recebe de volta, querido. A gente pensa que a gente é Oséias, mas a gente é Gomer. Essa safadinha aqui da Bíblia. Eu e você. Isso é graça, querido. Isso é graça. E Ele chamou a gente para viver isso como estilo de vida. A gente foi ensinado... Não vou repetir isso, não. Isso aqui eu já falei. Vamos lá. A minha esposa quer saber se é mais 10 minutos. Eu vou pular, amor. Vou pular aqui. Mais 20. 20. Não, vai ser com graça, amor. Tem que falar bonitinho com ela, vocês viram, né? Desconecta o negócio. Imagina se Deus fosse exercer a justiça sobre a gente que a gente de fato merece. Imagina. Por que Ele não faz isso? Por causa da graça. Graça, por isso que eu digo que a graça é a primeira expressão do amor de Deus. No Velho Testamento, graça significa favor e aceitação. Eu vou pular isso aqui, que senão eu vou enrolar demais. Pular. Pular. Vamos pular. É que eu quero... Não. Eu já conheço aquele que o final é... O final é bacana, gente. Então vamos lá. João diz que a lei veio por meio de Moisés, mas que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Está lá em João 1, 16 e 17. Quando a lei foi dada, vieram trovões, né? Assustou o povo. Relâmpago, grande som de trombeta. Você sabia que isso é chamado no fórum o criminoso? Ninguém é chamado lá para ser elogiado. Você não vai numa audiência diante de um juiz para ser elogiado. É só quando você faz alguma coisa que transgride a lei. Porque a lei ela é essencialmente condenatória. Mas a graça e a verdade, elas vieram por intermédio de Cristo. A cruz ela veio para mostrar a suavidade do amor de Deus, a gentileza do amor de Deus. Apesar da lei ser essencialmente condenatória, a Bíblia diz que ela é santa, justa e boa.
mas ela tem esse aspecto de condenação para quem transgride. A gente precisa de graça na fala, queridos. Né? A gente hoje fala em pessoas tóxicas. Pessoas ácidas, né? Enquanto a gente precisamos ser pessoas graciosas, amáveis, dóceis, charmosas, de boa vontade. Vamos lá. A lei... Oi? A lei... A graça veio para nos mostrar brandura. Então vamos lá, a gente falou de Noé. Noé achou graça no versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis, achou graça diante dos homens, diante de Deus. A primeira vez que essa palavra surge é para um homem. Mas interessante que a primeira vez que a palavra graça aparece no Novo Testamento é para uma mulher. Maria. Está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 28 e 30. Fala assim: entrando o anjo onde estava ela, disse: salve, agraciada. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. É engraçado, né, que tanto Noé quanto Maria, eles acharam graça dentro do contexto das suas famílias. Porque Noé porque ele era gracioso, ele salvou toda a sua casa. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não é de mim, é dom de Deus. É salvo pela graça. Noé salvou a sua casa, os seus 3 filhos, a esposa, ele e as 3 noras. Gente, a história de Noé é um negócio muito engraçado. Pensa só. Chovia, nunca tinha chovido. Dá para ele a missão impossível. Chama teus filhos e constrói uma arca. Olha só, rapaziada, Deus me deu um projeto sensacional. Nós vamos fazer um barco de todo tamanho. Nós vamos passar 100 anos construindo essa porcaria e vai chover pra caramba. Chuva? O que é chuva, pai? O que choveu? O que é isso? Tá maluco? Não, meu filho, Deus falou, vai ser show de bola. Eles passaram 100 anos sendo zoados. E os caras entraram no projeto com ele. E a mulher pararam o serviço dela. O que é o serviço da mulher? Ter filho. Naquela época, a alegria da mulher era ter filho. Elas ficaram esse tempo todo sem ter filho. Porque elas estavam envolvidas num projeto. Pensa. Esse cara é um vendedor que a gente precisa estudar com ele, gente. É um vendedor das galáxias. O cara vendeu um projeto. Só pra família, né? Cara! Não, mas esse é mais difícil. Tu vender pra família é mais difícil. Né? O santo de casa não. Né? Como é que é? Santo de casa não faz milagre? Não tem esse versículo aí? Pois é. Gente, a gente não tem honra em casa. Se a gente não tiver graça. Então esse cara é um cara impressionante. Impressionante. Quando ele fala que era cheio de graça, era muita graça, irmão. Porque pra tu vender um projeto desse pra 3 filhos e 3 noras, vou te falar. Que a mulher embarcada tem que ser submissa, tem que entrar, não tem jeito, né? Mas entrou todo mundo no projeto, gente. É muita graça. Muita graça. Agora, no caso de Maria, Jesus era cheio de graça, né? E de verdade. Mas com quem ele viu graça quando ele era garoto? Ele viu graça com a Maria. A gente sabe que os irmãos de Jesus, durante o tempo do ministério dele, não acompanharam. Mas, lá no Pentecostes, estava todo mundo lá. Os irmãos tudo de Jesus. Quem é que levou eles para lá? A Maria cheia de graça. Graça conduz a nossa família para o caminho da salvação. Amém? Por isso que a gente é salvo pela graça. O meu comportamento gracioso vai contagiar, atrair. Eu vou propor um projeto para os meus filhos e eles vão cair dentro porque tem graça. Pai que não tem graça, os filhos querem distância. Segunda menção de graça no Velho Testamento, curiosíssimo, Deuteronômio 24:1. O texto fala sobre divórcio. Olha isso. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela,
e se ela não for agradável aos seus olhos, e achar nela coisa indecente, e lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa. Agradável aí é graça. O que faltou nesse casamento, irmãos? Faltou graça. Graça que perdoa, graça que restaura, graça que anda a segunda milha. Graça. Irmãos, falta de graça gera rompimento. Se a gente não tem graça nos nossos relacionamentos, a gente repele as pessoas. Né? Um filho só cogita fugir de casa porque a casa dele é uma casa onde não tem graça. Não, eu vou fugir de casa, não aguento mais. É um ambiente sem graça. Amém? Uma pessoa só considera divorciar-se, separar do seu cônjuge por falta de graça. Amém? Mas se ele fugir e tiver graça, ele volta. Amém. A graça, inclusive, é que traz de volta, né? Vamos lá. Vou pular aqui a Ruth, né? Porque Ruth... A expressão de Boaz com Ruth no Velho Testamento é que ele a favoreceu. Graça é também o favor de Deus. Ele falou assim para os funcionários, ó, deixa aí os negócios no chão aí para ela poder pegar, favorece ela. E ela vai perguntar, por que você me favoreceu? Você achou graça nos meus olhos. Acaba casando com ela. E ela entra na genealogia de Jesus. Sensacional. Vou pular Raabe. Mas vamos lá. Próxima menção de graça é no Salmo 45, que é um salmo sobre casamento. Salmo 45, versículo 2 diz o seguinte: Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso o Senhor te abençoou para sempre. Como é que a graça ela precisa ser expressada? É assim. Não, a graça é expressada com palavras. Um elogio. A graça ela é mostrada com ações, mas com palavras principalmente. A maioria, né? Não é só pela língua, claro. Né? Logo a língua, né? Que é a vilã da maior parte das confusões. Né? E, inclusive no Tiago fala exatamente isso, né? Que o cara que controla a língua, esse cara é santo varão, perfeito varão. Que a língua é um problema seríssimo. E com a língua a gente fere, a gente destrói, quando a gente precisa ter a língua alinhada com a graça. Amém? Nosso Senhor não levantou a voz, já falei isso. Se a gente for gracioso, a bênção nos segue. Pular a disciplina dos filhos aqui que eu já falei. Marido, você quer que a tua esposa te ouça? Seja carinhoso com ela, seja gracioso. Não levanta a sua voz. Você vai encontrar muito mais reciprocidade se você for gentil, gracioso. Esposa, adianta falar pra caramba. Quando que deu certo você falar alguma coisa cansando o ouvidinho do seu marido? Nunca. A Lu sempre me exortou de muitas coisas, né? Que ela é bem diligente, né? E aí vem um cara de fora e eu não dava nem ideia. Vem uma pessoa de fora, fala a mesmíssima coisa que ela tá falando, ó. E eu fazia isso, eu tenho que me arrepender. Ela ficava furiosa. Que bom que eu ouvi, né? Mas ela ficava com raiva. Pô, tu ouviu o cara falar, mano, tu falou a mesma coisa há um tempão. Agora eu sei, faltava graça, talvez, né? Graça. Minha e dela, né? Talvez. Aí é que a gente confia, você Né? casa não faz milagre. Brincadeiras precisam ser cuidadosas, né? Porque às vezes as brincadeiras ferem. E a gente precisa ser gracioso até nas brincadeiras. Porque às vezes na vontade de fazer graça, você, né, provoca uma desgraça, né? E entristece as pessoas. Provérbios 21, 24 diz o seguinte: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância. Quem brinca muito normalmente é soberbo, presunçoso, zombador e arrogante. Vamos lá.
Vamos falar de Jesus agora. Lucas 1,30 fala que Maria achou graça diante de Deus. Em Lucas 2,40 fala que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele pequeno. Depois, no 42, quando ele já estava lá naquela história que ele ficou no templo e os pais foram embora, fala o seguinte de Jesus: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Em Lucas 4,22 diz: e todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é esse o filho de José, o carpinteiro? Se tem alguma coisa que é exemplo pra gente, é Jesus, né? Quando Jesus foi batizado, apareceu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho... Sabe o que é essa palavra? Em quem eu me comprazo? Graça. Prazer. A palavra aí é graça. Quando foi a última vez que você, pai, pegou teu filho e falou isso pro teu filho? Falou assim: você sabia que você é meu? Você tem no meu nariz, você tem o meu cabelo. Puxa ele, bota, né? Eu pego de vez em quando, até os grandalhão também, dou uns agarrão, beijo no pescoço e fiquei revoltado. Ué, é meu! Não posso beijar, ué. A Bela, eu vou na cama dela de vez em quando, aí ela percebe que eu cheguei, né? E ela sabe que eu vou dar um beijão melado nela, né? Ela fica... E a gente fica lutando. Eu falo: essa garota se amarra nessa parada, não é possível. Muito legal. Fala aí, Bela, tu tá aí, Bela? Tá com as crianças? Gente, muito sem graça isso. Ela não tá aqui, né? Tá falando mal de tu. Irmãos, tem um negócio sensacional que Salomão fala. Fala que com ternos afetos de misericórdia. A palavra aí são cordas humanas. Você sabe o que é corda humana? Vou te mostrar. Sabe o que é corda humana? É isso aqui. Um abraço. Com cordas humanas eu te atraí. O abraço é uma expressão de graça. Porque o Senhor nos abraçou. Ele nos atraiu. Graça. Se todo ser humano tem necessidade de pertencimento, os meus filhos precisam saber muito bem a quem eles pertencem. Eles precisam saber. Em palavras, em abraço, em declarações. Tem gente que só se expressa através de presente. É característica, né? A pessoa te dá presente, dá presente, dá presente, dá presente. Você nem quer presente, você queria abraço, mas a pessoa só sabe dar presente. Vai lá e dá um abraço nela, uai. Muito obrigado pelo presente, que eu sei que é a tua expressão de amor. Cordas humanas de amor, é o abraço. Né? A gente precisa fazer as pessoas saberem que elas pertencem. Você não é parte de uma instituição, você é parte de uma família. Então como é que a gente se trata no meio da família? Com ternura, com gentileza, com carinho, com amor, com abraço, com aplexos. Como é que é? Amplexos, né? Beijinhos. O ósculo santo é o beijinho. E o amplexo é abraço. Pronto. Irmãos. Então, quando o filho abraça, mostra pertencimento. Mostra pertencimento, claro. A gente tem um agarradinho aqui, né? Sabe aquele bichinho aqui? Esse aqui é o agarradinho. Ele passa do lado da mãe, ele agarra a mãe. Ele passa do meu lado, ele me agarra. É o agarradinho. E eu sei que ele sabe a quem ele pertence, né? Mas é a característica dele. Aí o agarradinho chega, aí esse aqui fica com ciúme, agarra também, tá bom. E o Mateus grita, quando vê qualquer um se abraçando na mãe, faz um escândalo, né? É minha, é minha, é minha. Daqui a pouco ele entende que é de todo mundo, né? O pai testemunhava do filho, né? De quanto ele era humilde, de quanto ele era cheio do próprio pai. Né? O Senhor testemunhou de Jesus. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele enchia o filho do cuidado dele.
de incentivo, né? A gente precisa extravasar graça sobre os nossos filhos, né? Aí, Renan, essa barba é cavernosa. Que barba, hein, meu parceiro? Né? Pega assim o vidro assim, Vitor. É um cara bonito, cara. Falar pra tu. Que homem. Ainda bem que eu sou o cara firme, senão fraquejava. Sai da graça. Eu não vou sair da graça, não. O sujeito é bonito, gente. Elogia. Mas não é só bonito, não. É cheio de Deus, é amoroso, é carinhoso. A gente precisa elogiar. Elogiar é graça de Deus nas nossas vidas. Esse encorajamento que Jesus nem precisava, talvez, né? Mas o Senhor fez por causa dos outros. Ó, esse aí, ó. Meu filho, aí, ó. Tá bombando. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa pode ter? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperar receber de volta, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam a outros pecadores para tornar a receber outro tanto. Recompensa nesse texto, é graça. Se você espera a recompensa, quem empresta deve fazer como quem dá, com o coração de dar. Amém? Eu não espero recompensa pelos meus atos. Quem me recompensa é o Senhor. Quando a gente falou do versículo, o primeiro versículo que a gente leu, né, o 1,14, tem uma ordem muito importante, né? Fala que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É muito importante a ordem que isso foi colocado. Cheio de graça e de verdade. Graça vem antes de qualquer verdade. Se eu vou falar a verdade, precisa ser com graça. Tem coisas que o Espírito Santo fala com a gente que são dificílimas. Né? A Lu é o meu Espírito Santo particular aqui em casa, né? Tudo que eu faço de errado, ela delata. E nem sempre é com graça. Mas quando o Espírito Santo fala o que a gente faz e o que a gente é, porque o que a gente faz é o resultado do que a gente é lá na raiz. Certo? Né? Eu já falei para vocês algumas vezes aqui, não sei se falei aqui, falei no retiro de casais, né? Teve uma coisa que eu fiz com a Lu, que eu fiz de ruindade. Só que eu não reconheci isso na hora, né? E ela falou assim, você fez de maldade. Eu falei, que isso, meu amor? Eu te amo. Não vou fazer maldade com você. Ela falou, você fez de maldade, você fez pra me espizinhar. Eu falei, você tá ressentida. Que isso, eu te amo. Só que o negócio foi indo, eu fui colocando isso diante do Senhor. Sabe o que eu fiz? Eu fiz de maldade. Eu fiquei com raiva dela estar fazendo um negócio que eu não queria que ela fizesse, e aí eu deixei ela numa furada e fiz de maldade. Agora, até eu reconhecer isso foi quanto tempo, amor? 15 dias. Mas quando eu vi que eu tinha feito de maldade... Graça, viu? Graça. Cara, quando eu vi que eu fiz de maldade, quando eu reconheci, eu fiquei arrasado. Porque aquela verdade dela, sem graça, ou sem a graça, não gerou nada, gerou briga só. Não, meu amor, e a gente brigou mesmo. Não fiz de maldade de jeito. Como que eu fazia o negócio? Fiz de maldade. Quando eu vi que eu fiz de maldade, cara, foi o Espírito Santo que mostrou o meu coração. Eu precisei me arrepender. E o Espírito Santo faz isso. Ele fala as coisas mais absurdas. Você é... E aí ele bota lá o dedinho. Porque eu falar a minha verdade pro Sérgio, ou o que eu acho que é verdade, que pode ser a verdade ou não, pode gerar todo tipo de resultado. Se o coração dele for muito bom, ele vai receber. Mas se não for, isso vai gerar ruptura. Mas quando vem com graça, e o Senhor dá graça, Ele concede graça porque Ele é cheio de graça, a gente acha o coração dos irmãos,
a gente ganha o irmão e a gente tira o irmão do engano. E aí eu comecei a vigiar as minhas reações. Teve uma situação que a Lu falou assim, você está rivalizando comigo? Você ficou enciumado? De jeito nenhum. E eu fiquei, e foi uma guerra. Até eu perceber que naquela situação eu estava rivalizando com a mulher, que eu sou um com ela. E se o Senhor não mostrar isso pra gente, as folhas vão continuar as mesmas, porque a raiz não muda. E a gente precisa mudar na raiz. A gente recentemente compartilhou sobre tendências de pecado, lembra? O Neto compartilhou uma palavra de mais de uma hora falando sobre pecados que Jesus apresentou lá no capítulo 7 de Marcos, se eu não me engano, né? 7 ou 8. Né? O que é ruim vem de dentro. Fala lá, os maus desígnios, e aí fala toda uma lista de coisas terríveis que o Senhor Jesus está dizendo que está dentro do nosso coração. Vem de dentro, não vem de fora não, vem de dentro. O que é ruim vem de dentro. É o que Jesus falou. Então, se eu não buscar no Senhor, Senhor, quais são as minhas tendências? Quais são as minhas inclinações? Eu não vou resolver a raiz. Nós somos detetive de pecado? Não. A gente fica com o pecadômetro apontado para a cara do outro, assim, tipo, baixar o pecado do outro? Não. Tem algum detetive do pecado aqui? Não. A gente não quer saber os pecados uns dos outros. A gente quer ver os pecados dos outros resolvidos e os nossos resolvidos. Foi para isso que é para isso que a gente ajunta. Para o Senhor nos tratar a todos, nos ajudar a todos, para que a gente seja mais parecido com Jesus, que é cheio de graça. Irmãos, o difícil para mim nessa palavra aqui foi ver que em muitas coisas me falta graça. No trato, nas reações. Eu fui vendedor há muitos anos, né? Então eu sou bem habilidoso de fazer as pessoas fazerem o que eu quero, de convencer as pessoas do que eu quero. Né? E a Bíblia também tem um nome para isso. Obra da carne, manipulação. E eu não posso me relacionar nem com a minha esposa, nem com os meus filhos e nem com os irmãos dessa forma. Para conseguir o que eu quero, eu preciso ser cheio de graça, porque hoje a gente não faz mais a nossa vontade. A gente faz a vontade do Pai. Oi, filho? Amém, queridos? Então, assim, eu queria que a gente tirasse um tempo para a gente orar, porque o Senhor precisa mostrar para a gente onde está faltando graça na nossa vida, né? Porque precisa começar na nossa casa. E eu não falei só para pais e maridos e esposas, né? Às vezes os filhos precisam de graça para lidar com os pais. Teu pai não é tão bem posicionado quanto você gostaria. Você vai ganhar teu pai com graça. Com graça. A tua obediência, a tua submissão com graça vão constranger o teu pai e a tua mãe, se eles não são posicionados. A nossa casa precisa se transformar no lugar onde eu quero mais estar, onde os meus filhos querem mais estar, porque é um ambiente cheio de graça. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho e vamos orar? Senhor, o Senhor quer nos transformar à medida de Jesus. Que sejamos parecidos com o Teu Filho. Que o Senhor continue derramando graça para que sejamos também graciosos nos nossos lares, com filhos, com esposa, com pais, com sogras, com sogros, com irmãos, com a família de Deus. Precisamos ser transformados, Senhor. O Senhor precisa corrigir as nossas raízes para que os frutos sejam melhores, para que sejam aprazíveis. O Senhor tira de nós toda soberba de achar que a gente não precisa de correção. Tira de nós, Senhor, toda a avareza de que a gente não pode dar mais uns aos outros. E não é dinheiro, Senhor, a gente quer dar a nossa vida, se dispor aos outros, Senhor, porque o Senhor deitou a sua vida, deitou tudo, o Senhor entregou tudo.
E o Senhor pediu para a gente tudo. E a gente é mesquinho contigo. Tira a mesquinharia do nosso coração, Senhor. Porque queremos entregar tudo a quem nos deu tudo e nos comprou por um preço de sangue. Nos amou quando a gente ainda te ofendia, te agredia. E a minha resposta a essa graça, Senhor, precisa ser a toda essa aceitação, a todo esse favor que o Senhor nos concedeu, precisa ser rendição completa. Eu não vou segurar nada, Senhor, não tem quartinho escuro no meu coração onde o Senhor não possa entrar e mexer. Eu quero te entregar tudo, Senhor. Eu não amo nada mais do que o Senhor. Nada mais do que o Senhor. O Senhor é o que tem de mais importante. E porque o Senhor é mais importante, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha esposa, eu cuido dos irmãos, eu cuido. Porque o Senhor me amou tanto, me encheu tanto dessa graça, que essa graça transborda, Pai. Precisa transbordar. Então nos transforma, Jesus, à medida do Teu Filho, Senhor, para que sejamos cheios de graça. E como o Senhor atrai ao Senhor, as pessoas vão ser atraídas no Senhor, ao Senhor em nós também. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Mostra o que a gente precisa arrepender, deixar e entregar, para que possamos transbordar dessa graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.